Bem-vindos ao Babel, esse seu podcast sobre diversidade linguística. O meu nome é Cecília Farias. E o meu nome é Bruno Guide. E a gente vai começar mandando um abraço de saudade para as pessoas. Começa, Bruno. Bom, eu tenho 2 abraços para mandar. Um é pro Barba, e pro Barba por 2 motivos. Um é que ele soltou um episódio aí recentemente com uma celebridade da podosfera. Não edita a tosse. E o outro é porque ele veio pra São Paulo e eu não vi ele. Eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Desculpa, Barba, eu te amo. Só que você ama o Barba lá em Ouro Preto, né? E é fácil. É fácil amar ele de longe, né? Eu amei ele de perto, entendeu? Sacanagem. Que homem cheiroso, que saudades. Tá. Vamos falar então do meu outro abraço. Meu outro abraço é pras 2 Isadoras do Grifa Podcast, que estão fazendo um trabalho excelente aí. E acho que é sempre bom a gente divulgar. Quero mandar abraço pra elas também. Beijo. Você tem mais algum abraço, Cecília? Não, porque eu tenho coração gelado. Mas eu queria avisar. Pera aí, a gente até tem, na verdade. Eu tenho abraço. Você tem abraço? Tem, meu coração às vezes tem buraquinhos. Eu queria mandar uma saudação para as mulheres do Linguística Vulgar, um outro podcast que é sobre linguística. E o último episódio delas foi sobre diversidade linguística, inclusive, né? Se eu não me engano, o nome é Por que não falamos todos a mesma língua? Recomendo fortemente. E também um abraço pro Pedro Ivo, lá do Fonoaudiocast. Ah, sim. Os 2 trabalhos, assim, excelentes e relativamente próximos aqui da gente, né? Então, no caso do Pedro Ivo, ele é da fonoaudiologia e tem muitos momentos em que linguística e fono se intercalam, né? Inclusive tem um episódio muito legal que é sobre a voz dos podcasters. Pô, me ajudou, foi bom, eu aprendi muita coisa. Não estou pondo em prática, mas eu aprendi. Aparentemente não pode beber antes de fazer podcast, Cecília, a gente tá errado. Droga. Gente, eu queria lembrar não, né? Eu vou avisar pela primeira vez que agora o Babel, todos os episódios estão num perfil que a gente criou no Medium, não sei como vocês falam. Chama do que quiser, eu chamo de Robson. O nosso site, digamos, é agora no Medium. É o medium.com/babelpodcast. Todos os episódios estão lá, as descrições. Se eventualmente a gente resolver escrever alguma coisa, a gente coloca lá também. E, bem, acessem por lá. Foi feito com carinho. Eu ainda lembro da nossa campanha de financiamento coletivo, que tá lá no apoia.se/babelpodcast. Das nossas redes, no Instagram e no Twitter, que a gente é @babelpodcast. O que mais, Cecília? A gente tá na pior rede, que é o Facebook, e nada contra, tenho amigos que estão lá. Eu não sei mais o que tá acontecendo lá, não. Faz tempo que eu E não a gente tem uma coisa muito legal, que é uma playlist chamada Torre de Dança, lá no Spotify, com músicas que a gente toca aqui nos episódios, nas línguas. Então você pode ouvir todas essas línguas ao mesmo tempo não. Mas no mesmo lugar. E muitas delas são muito dançantes. É muito bom. Faça uma faxina ouvindo episódios do Babel e depois já emendem com Torre de Dança. Torre de Dança. É isso aí. Então, bora lá? Vamos contar qual é a língua de hoje? É verdade, né? Hoje a gente vai falar dessa língua falada num país que entrou na conversa cotidiana agora no comecinho do ano por conta de notícias um pouco assustadoras, mas também porque a gente é alarmista às vezes, né? Então, é a língua que é falada no Irã. E diferente do que um monte de gente acha, o Irã não é árabe, eles não falam árabe, e a gente vai ver que muita coisa que é atribuída ao universo árabe, na verdade, é persa. E isso a gente vai ver, né? O Bruno trouxe bastante coisa de história pra gente ver, como isso tá ligado ao fato de o islamismo ser a religião de cerca de 60% da população persa. E aí, por adotar essa religião, a gente, com visão ocidental tosca, coloca como se fosse tudo a mesma coisa. Inclusive, tem muito reflexo dos conhecimentos científicos dos persas que chegaram até na ciência portuguesa como se fossem coisas árabes, só que são persas, na verdade. Uma das coisas são muitos instrumentos, muita coisa da tecnologia das navegações.
E vocês estão vendo que eu falo um pouco Irã, falo Pérsia, persa. A gente já vai ver por que eu tô variando isso. Vamos, Bruno? Vamos que vamos, Cecília. A língua do dia, então, é a língua do povo persa. A gente também chama esse idioma de Farsi. É muito comum você ver por aí Farsi. Existe também quem diga iraniano. Existe também quem diga Tajik. Ou, aí eu acho que existe muito pouca gente que diz, mas também é uma língua, que é o Dari. E por que tem tantos nomes essa língua? Quando a gente fala de Farsi, na verdade a gente está falando da língua oficial do Irã, que é falada como primeira língua por aproximadamente 55 milhões de pessoas. Outra denominação para esse idioma é persa ocidental ou persa iraniano. O Dari é uma das duas línguas oficiais do Afeganistão, junto com o Pashto. E ela é falada por metade da população do país, umas 12 milhões, 13 milhões de pessoas. Já o Tajik é a língua oficial do Tajiquistão e é uma língua minoritária também no Uzbequistão, ali do lado. É falada por mais ou menos 4,5 milhões de pessoas. Como a gente já viu muitas vezes ao longo dos episódios do Babel, a diferença entre as línguas nem sempre é uma diferença linguística. Na verdade, muitas vezes é fruto de decisões políticas de um Estado-nação que controla uma determinada área ou população de falantes. Os três idiomas, Farsi, Dari e Tajik, são basicamente dialetos de uma mesma língua. Então tem muita coisa em comum, muitas estruturas em comum, e quando a gente pensa em termos linguísticos, dá para considerar as três a mesma língua, que é o persa. É claro que existem diferenças na fonologia, léxico e morfologia dessas línguas. Elas também têm alfabetos diferentes, como a gente vai ver mais para frente. Mas a principal diferença é que são línguas de países diferentes. E hoje a gente vai falar e focar muito mais no Farsi, que é o persa falado no Irã, que é a versão com maior número de falantes. Mas eu não vou me segurar, assim, vou trazer curiosidades sobre o Dari e sobre o Tajik também, porque essa história é muito interessante. Claro. E além dos três idiomas nacionais, a língua persa também tem dialetos falados em diversas comunidades, no Iraque, na Armênia, no Azerbaijão, chegando no Paquistão, ali no sul, e até no Cáucaso russo, ali mais pro norte. Eu queria falar, quem puder, dá uma pausazinha agora no episódio, não, espera eu explicar. Abre um mapa e vê onde o Irã está localizado, porque a posição dele é muito estratégica, tanto pela confluência de povos ali como importância geopolítica. Então dá uma olhadinha no mapa, vai ajudar muito a partir de agora para visualizar uma coisa que a gente está transmitindo só por áudio. Perfeito. Realmente, essa posição aí vai explicar muita coisa, né, na hora que a gente for falar da história, por exemplo. E aí eu acho que eu já trago até uma polêmica que é bem interessante, que basicamente acho que todo mundo que teve que falar de Irã nesses últimos tempos teve que passar, que é o que é Irã e o que é Pérsia. Por que uma hora a gente fala de Irã e uma hora a gente fala de Persa, por exemplo? Então, Pérsia é um nome exógeno do Irã e Irã é um nome endógeno. O que isso quer dizer? Pérsia é um nome com origem fora do mundo persa. E Irã é o modo como eles sempre se chamaram. Mais ou menos da mesma forma que acontece quando no episódio das línguas indígenas brasileiras a gente viu o caso dos Kayapó e Mebenguronque, que tem um nome que é o nome dado por eles mesmos e um nome que foi dado por outro povo ou outra população para eles. Só da gente pensar, sei lá, País Basco, que é Euskadi, na verdade, em basco, é o nome que eles se dão, e de fora a gente chama de País Basco. Perfeito, exatamente isso. Então... Aliás, não é Euskadi, é Euskal-Herria. Em algum momento eu confirmo, gente. Tá. Vocês entenderam. Mesmo quando o Irã, já como um Estado-nação moderno, assim, nos anos 20 do século 20, o país era chamado oficialmente de Pérsia pelo mundo inteiro. Isso vai até 1935, que é quando a própria comunicação oficial do Irã pede para chamar o país de Irã. E aí, eu trago já uma curiosidade, assim, porque persa e farsi, apesar de serem palavras diferentes, que têm histórias diferentes, elas têm a mesma origem,
que é a região sudoeste do atual estado do Irã, que é onde surgiu o Império Aquemênida, que a gente vai falar daqui a pouco. Lá na Antiguidade, era chamado em persa antigo de Parsha. Primeira vez que eu ouvi sobre era parça, aí eu só... Ai, Cecília. gente, o malandro que mora dentro de mim, saúde o malandro que mora em você. Eu não vou comentar isso. Vou continuar aqui na minha etimologia. Esse termo, o termo Parsha, entra no grego como Persis. E os gregos, por sua vez, começam a se referir com as pessoas do império com quem eles estavam lutando, boa parte da história, como os persas, que é em relação à região da capital desse império. Por sua vez, entrou no idioma latino, esse termo persis, em grego, e no idioma latino entra como Pérsia. E aí a gente tem a história do termo persa. Já Farsi vem da mesma palavra Parsha, que vira Pars no decorrer da história, e depois, por conta da influência árabe, que a gente vai ver quando que chega, esse P inicial vira F, já que o árabe não tem o som de P. Esse P, será que ele era aspirado? Acho que não sei. Tentando encontrar assim, fazer uma fonética histórica aqui, ao vivaço. Então, ao vivaço eu não consigo te dizer se era aspirado ou não, mas o que eu sei é que o árabe não tem o som P, né? Tanto que é até uma coisa, uma piada que a gente faz com os imigrantes de árabe, os imigrantes que falavam árabe que vinham pro Brasil, que é chamar eles de brimo, né? Porque eles não têm o P. Eles falavam primo com B, que é um som que tem no árabe. Não façam essa piada, gente. É chato pra caramba. Besta, né? Mas, então, o P de Pars vira Fars, por causa da influência árabe. E esse termo é usado até hoje, tanto para designar a região hoje é a região de Fars, quanto para designar o idioma, que é o Farsi. Então... E Pars, inclusive, era o nome do clã do Ciro o Grande, que é o fundador do Império, enfim, a gente vai ver mais, e que hoje dá nome à província de Fars. Então, o nome do clã dá o nome à província. E primeiro era Pars e agora é Fars. Aliás, curiosidades, né? Manda ver. Momentos curiosidades. A palavra Pars lembra uma coisa um tanto famosa na nossa literatura, né? Assim, o Manuel Bandeira, ele não inventou a palavra Passarga da cabeça dele. É uma cidade iraniana, que, por sinal, foi a primeira capital da Pérsia Aquemênida, que também é conhecida como o primeiro Império Persa. Fim da trivia. Não, mas muito interessante. Eu me surpreendo com as coisas que chegam aqui também, ouvintes. Mas eu aprendi horrores agora. E... o número total de falantes da língua persa, que é esse grupo formado por Farsi, Tajik e Dari, e os outros dialetos, é de 70 milhões de falantes nativos e 110 milhões de falantes ao todo. Gente, é falante para um caramba. Que hoje eu não tô falando palavrão. Tá, casta. Como deu, não sei se já deu para perceber, mas não vai faltar história quando a gente fala da língua persa. Então, vamos respirar fundo e vamos começar. Bom, eu vou começar com o aviso que eu dou sempre. O aviso e a recomendação que eu dou sempre na nossa sessão de história. O aviso é muita sacanagem compensar milênios de história em um pedacinho de podcast sobre linguística, feito por linguistas e não por historiadores. Mas aí, então, trago o anúncio. Vai ouvir o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Eles têm 2 episódios sobre a história da Pérsia, do Irã. Irã/Pérsia é o nome. Parte 1, parte 2. É excelente, tem muita coisa lá, o material é muito completo. Mas, se você tá com pressa... Não, mentira. Se você tá com pressa, ainda assim vai atrás do bom material. E é isso, né? A gente tenta trazer ligação da história com a história da língua, né? Exato. Uma outra abordagem, que é a que a gente dá conta. É o que nos cabe, né? Então, vamos falar rapidinho aqui um pouco sobre essa longa história. Não vai ser tão rápido, eu tô mentindo. Mas vamos lá. Então, a gente divide a história
da língua persa em 3 fases. A primeira é o persa antigo. E o persa antigo coincide com a história do primeiro Império Persa, que é o Império Aquimênida. Essa é a língua falada no Império do Ciro o Grande, dos 3 Dários, do Xerxes, que também é conhecido como Rodrigo Santoro. E era um império que, assim, na maior instituição... Achei que a gente ia passar sem essa, mas tudo bem. Não, é oficial. Na historiografia, o Xerxes, o outro nome dele é Rodrigo Santoro. E o império, no auge da extensão dele, ele ia do chifre africano até a Crimeia. Assim, da Grécia e do Egito até um pedaço ali do subcontinente indiano. E esse império foi derrubado justamente por um tal de Alexandre o Grande, que também é conhecido como Colin Farrell. Médio conhecido, né? Aquele filme é bem ruim, né? Mas, enfim, tem 6 horas de filme. Péssimo filme, Alexandre. Aí, essa frase da língua, ela chama atenção por 2 coisas. É pelo fato de que o persa antigo foi uma língua escrita, num primeiro momento, em um sistema cuneiforme de escrita. E isso daí é uma coisa interessante por si só, assim, porque era uma bagunça, assim. Então era um mix de silabário com ideogramas, com coisas semi-alfabéticas. E isso daí tem um motivo, assim, de ser pouco regular. Mas a escrita cuneiforme, eu quero fazer uma breve explicaçãozinha sobre escrita cuneiforme. Que tem esse nome porque são marcas que uma ferramenta chamada cunha, que vocês podem procurar no Google para ver o formato, que é difícil de descrever. Enfim, parece um formão. Com a cunha você conseguia fazer algumas marcas no barro, e aí parece uma série de setas, assim, um sistema bem complexo de setas, e é uma das primeiras formas de escrita conhecidas, assim. Então o persa antigo tem registros em escrita cuneiforme. Mas, no entanto, o que é interessante, assim, é que o persa antigo era a língua do povo do Império Aquimênida, mas não era a língua do Império, não era a língua oficial do Império. Na verdade, a língua oficial do Império e a burocracia estatal, eles usavam a escrita e o idioma aramaico, que eles pegaram dos babilônicos. E o aramaico era a língua franca, o aramaico era a língua escrita e tinha um alfabeto próprio. O persa mesmo, por ser uma língua das pessoas, você tem pouco registro, você tem essa bagunça aí, porque não tinha um sistema de escrita estabelecido, porque quem usava era meio, sei lá, o comerciante aqui usa, ou alguém escreveu alguma coisa. Mas assim, pouca gente sabia escrever. A burocracia, a elite, que é quem escrevia, né, não usava o persa antigo. E então é interessante pensar que a língua burocratizada, ela cria um sistema mais coeso, né? E a língua que não é burocratizada, não tanto, assim. Imagina ainda mais num império desse tamanho, que ia da Somália até a Grécia, assim. Enfim, o aramaico imperial que foi usado nessa época é super bem registrado, né? Tem bem mais registros. O alfabeto desse aramaico vai ser importante, inclusive na língua que vai surgindo ali no final do Império Aquemênida, que é o chamado persa médio. Então, tem o domínio alexandrino, o persa médio é ali por volta de 300 a.C. até 800 d.C. O persa médio, ele pega o final do Império Aquemênida e é uma fase que dura aí uns 1.200 anos. E nessa época é uma bagunça desgraçada que acontece ali na região. Não nessa época inteira, mas a queda do Império, depois vem Alexandre, aí morre o Alexandre, o Império se esfacela. Então eu não vou entrar muito em detalhes porque foge do nosso escopo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pilantragem aqui e vou saltar direto dos Aquimênidas para um outro império que surge aí já em 224 d.C., que é o Império Sassânida, e que vai mais ou menos até o século 7 ali. Por que eu tô indo... Quer dizer, antes da gente ir para o Império Sassânida, eu quero falar algumas coisas sobre esse período de fragmentação, que algumas regiões passaram por um processo de helenização, claro, que afinal teve um contato muito intenso ali com Alexandre. Lembrando que helenização não é uma aproximação com a cultura grega, né? Então, os helênicos. Isso. Os helenos, na verdade, né? Helênico é o resultado da mistura com os helenos. Boa. Então, nesse caso, você teve até um império que chama Império Bactriano, que chegou até a usar o alfabeto grego como instrumento para registrar o seu funcionamento burocrático. Isso é muito louco, porque se você for procurar aí Império Bactriano, cara, no meio da Ásia já, assim. Não é uma coisa perto ali, mas enfim.
A região do Império Aquemênida, ela foi ocupada então por vários reinos e impérios distintos, como os Seleucidas, Capadócios, Armênios, Citas, cada um com suas culturas e alguns com línguas próprias, e nenhum deles a gente vai tratar hoje. Mas o aramaico continuou como língua franca e oficial, só que isso foi caindo aos poucos. Ao passo que o que começa a acontecer é surgir pessoas usando a escrita aramaica, mas para registrar uma outra língua, que é essa língua persa média. E ela continua a crescer em determinadas regiões. E alguns impérios especialmente influentes, como é o caso do Império Parta, acabam representando a sua língua usando o alfabeto aramaico. E isso resulta no surgimento de uma língua que chama Pahlavi ou persa médio. E esse persa médio ele é representado com o alfabeto aramaico. Então, vamos agora para os Sassânidas de volta. Os Sassânidas é o império que adotou a língua Pahlavi como a língua oficial da sua burocracia estatal. Então agora, só no Império Sassânida, ali por volta dos 200, 300 depois de Cristo, que a gente tem o Império Persa na região que usava a língua persa também como burocracia estatal. Isso significa que o período sassânida é um período de produção escrita no idioma persa médio. E aí eu quero trazer uma outra coisa, que é uma outra coisa importante para a gente entender essa região, que é religião, justamente. Então, os sassânidas, e assim como os aquemênidas, eles seguiam uma religião específica que era chamado de zoroastrismo. Zoroastrismo. Difícil de falar. Que é uma religião que segue Sou batizada os ensinamentos... nela. segue os ensinamentos do líder espiritual, que é chamado Zoroastra ou Zaratustra. Será que a gente coloca um efeito especial nesse momento, colocando de fundo Assim Falava Zaratustra do Strauss? É do Strauss ou é do Wagner? Do Strauss. É? Uhum. Ah, ainda bem. Não, Wagner não toca aqui, não. Ah, boa, ainda bem. Não, pode ser. Bota aí Zaratustra. mete um Zaratustra aí. Vai, DJ Thiago! Enfim, o que importa aqui, na verdade eu não consigo nem falar muito sobre o zoroastrismo, né, e também foge um pouco do nosso foco, mas o que eu quero trazer essa religião, ela é dessa região, ela surgiu nessa região mais ou menos, e ela acompanhou toda uma movimentação política, tinha um background do zoroastrismo ali. Os textos sagrados do zoroastrismo, eles foram escritos em uma língua que chama Avesta, que não é o persa, é outra língua, mas que é uma língua muito próxima do persa. Então, existe ali uma relação forte mesmo entre o zoroastrismo e essa região. É mais ou menos como, sei lá, como o próprio Islã e a Meca, né? E Medina, aquela região ali que hoje é a Arábia Saudita. Tipo, são as cidades onde surgiram essas coisas. Pois bem, a língua Pahlavi, então, ela... Era a língua oficial da burocracia estatal, né? Isso. E aí, ela tem muitos registros, então, dessa língua. Tanto registros burocráticos, quanto coisas religiosas. Então, você tem textos de zoroastrismo em Pahlavi. Você tem poesia, você tem literatura em Pahlavi. Você tem, enfim, toda uma produção. Anime, mentira. Não tinha anime, né? E aí, agora então, assim, acho que isso deixa bem claro que foi uma língua com muita produção. E o que acontece? Eventualmente esse império sassânida, ele tinha uma convivência um pouco conflituosa com o vizinho que tinha ali, que é Bizâncio, né? Que é o Império Romano do Oriente ou o Império Bizantino. E, na verdade, assim, eram dois impérios, um do lado do outro, então tinha muitas trocas culturais, trocas econômicas, mas também relações conflituosas, porque eram duas potências. Os seguidos conflitos com esse Império Bizantino, eles acabam gerando um desgaste muito grande no Império Sassânida.
Na verdade, a desorganização começa a afetar também a economia. Então, além de derrotas militares, começa a rolar também um colapso econômico. E esses dois impérios, eles acabam, na verdade, ficando bastante fragilizados, com o Império Sassânida ainda pior, porque eles começam a perder território para Bizâncio. E nesse período, enfim, no final desse período bastante turbulento, assim, o Império chega a ter, tipo, 10 líderes em 4 anos. Então é um negócio que é muito instável, tava o cenário pro Império Sassânida. Por que eu tô falando disso? Porque diante desse império todo quebrado que tava, começa a acontecer uma coisinha ali perto, lá na Arábia, que é a unificação de todas as tribos por um líder militar e espiritual, chamado Maomé. Quando a gente vê, assim, na história, os árabes eles passaram por um processo de expansão dos mais rápidos e agressivos, assim. Que eles saíram dessas cidades no meio do deserto, como Meca e Medina, e criaram uma organização que era basicamente imparável, assim, que só foi parar depois de tomar o norte inteiro da África, a Pérsia, a Península Ibérica, a Arábia, todo o arquipélago ali, a Mesopotâmia. Mas hoje a gente não vai falar sobre eles. Só que o que é importante aqui é que existe uma conquista árabe da Pérsia. E é muito rápida, assim, porque o Império Sassânida, que era o Império Persa, estava quebrado. E esse episódio é muito importante. Por quê? Porque a gente tem que entender que os fatores que acontecem ali no século VII, mais ou menos, têm influência e consequências até hoje. Ali começa a influência do árabe no persa, e vice-versa. O alfabeto que a gente usa, que é usado até hoje para escrever o persa, é o árabe. Tem muita influência no vocabulário. Como a gente viu, o próprio termo farsi já tem uma influência árabe. E além disso, tem um grande impacto ali, que até hoje a gente não olha para o Irã e vê que não é um país zoroastrista, porque foi um país convertido. Tem pessoas que seguem o zoroastrismo lá, né? Sim, mas é uma minoria. É minoria, né? E é interessante notar que nesse primeiro momento da dominação árabe, eles não... a língua continuava sendo o Pahlavi, a língua da região. Então, até o Iraque era um país que falava o persa médio. O Irã... o território onde hoje é o Iraque, né? Não o Iraque na época. Mas o Irã, o território onde hoje é o Irã também, e pedaços de outros países atuais, continuavam sendo... falando o Pahlavi, porque inclusive o primeiro momento de expansão árabe, eles não impunham o árabe, a língua árabe nos lugares. Então, continuavam usando o grego na região do Líbano, por exemplo, continuavam usando o copta no Egito. Assim como o Império Romano fez também, né? Ele não obrigava o uso do latim, mas tudo que era oficial era em latim. Mas isso no primeiro momento. Porque aí, quando, mais ou menos na época do califado omíada, que já é o segundo grande califado do Império Árabe, por volta do século 8, 9 ali, o árabe se torna a língua oficial da burocracia. E aí, claro que mudar a língua oficial não faz as pessoas pararem de usar um idioma, e o Pahlavi continuou presente no substrato e na cultura oral. Mas é claro que isso reduz o número de documentos produzidos, né? Então, até na historiografia do persa, você fala de dois séculos de silêncio, que são 2 séculos em que você tem menos produção em persa, porque não era mais a língua permitida e você tinha uma centralização muito forte do árabe e uma imposição muito forte do árabe. Só que, olha que interessante que acontece. No terceiro grande califado, que é o califado do Abássida, que já passando por algumas crises, especialmente onde era muito longe do centro do império, a gente começa a ter um pouco de abertura desse controle centralizado. E aí o enfraquecimento desse domínio permite a organização das regiões mais distantes do mundo árabe e também delas poderem ter mais independência. Então, o persa deixa de ser escrito numa versão modificada do alfabeto aramaico e passa a ser escrito numa versão do alfabeto árabe. Porque é justamente quando enfraquece esse domínio, você começa a usar versões mais recentes daquela que era a língua dos sassânidas, né? Então, aquela língua que ficou ali 200 anos meio só no popular,
uma elite local passa a querer retomar ela e usar o alfabeto dos dominadores para representá-la. Então, histórias e contos da época sassânida passam a ser registrados com essa língua nova, que reflete muito mais a língua que as pessoas falavam. Em específico, uma história, né, que é uma poesia épica, assim, marca o nascimento desse novo idioma. Que não é mais o Pahlavi, mas o que é o que a gente chama de persa moderno. E essa é uma poesia épica chamada Shahnameh, que é o livro dos reis. Ele é escrito usando o alfabeto árabe, lá no século IX, e é basicamente uma língua muito parecida com o persa dos dias de hoje. Então a gente tem aí uns 1000 anos de persa moderno, que, claro, que tem mudanças, né? Mas é bem impressionante. E aí, enfim, o Império Árabe começa a declinar, que permite alguma autonomia na região da Pérsia, e com isso algumas dinastias iranianas passam a existir. Todas elas já são islamizadas e persas. Então é importante a gente pensar nisso. A Pérsia nunca foi arabizada, ao contrário do Egito, por exemplo. O Egito foi arabizado. Hoje o Egito é o maior país árabe, mas não era um país árabe desde sempre. A Pérsia nunca foi arabizada, e sim islamizada. Então a Pérsia o Irã é o maior país xiita do mundo, mas não é um país árabe, certo? É importante a gente pensar nisso. Em algum momento, a gente tem aqui na nossa programação falar sobre a língua árabe, e que ela envolve milhões de escolhas, porque é todo um universo, mas uma das coisas que a gente quer deixar bem claro quando a gente trouxer esse episódio é que árabe é diferente de islâmico. E então é bom ter isso claro em mente quando a gente fala, né, que o Irã foi islamizado e não arabizado. Isso, perfeito. Aí, então, quando a gente chega nessa fase de decadência dessa parte do Império Árabe e esse ressurgimento do persa já como uma língua escrita em árabe, o que acontece é que o persa começa a se espalhar e passa a ser, inclusive, uma língua franca para povos recém-islamizados, como, por exemplo, os turcos. Os turcos estavam vindo ali da Ásia Central em uma série de migrações e em direção ao que hoje é a Turquia, mas na verdade eles são ali do meio da Ásia. E nesses primeiros momentos, inclusive o começo do Império Otomano, com os seus Jússidas, o persa era a língua oficial da burocracia. Então o Império Turco-Otomano meio que começa com o persa como língua oficial. Lá no subcontinente indiano, ali no norte, bem no norte, é muito claro ver a influência do persa, por exemplo, no Urdu, que é a língua do Paquistão. Enfim, essa decadência abássida leva a um período muito longo de sucessão de vários reinos, califados, canados e outros tipos de unidade política. Canatos, desculpa. Na verdade, existe até o termo persianato, que é um termo para essas diversas unidades políticas que eram persas, mas que sei lá, um é um reino, outro não é um reino, enfim, que elas emergem nesse período pós-domínio árabe. Da nossa perspectiva da língua, a gente pode até ser bem grosseiro aqui e passar por essa fase, porque de fato o persa já é uma língua estabelecida e agora essas unidades distintas muitas vezes usam o idioma persa, mas ele continua ali meio intocável. E uma última parada antes do nascimento do Irã/Pérsia moderno é na dinastia Safávida, porque eles são responsáveis por uma grande virada na história do Irã, que é de tornar o país um país xiita, ali no século XVI. E essa é uma diferença fundamental para quem quer tentar entender Irã hoje, que o Irã é o maior país xiita do mundo, e o xiismo, é uma corrente minoritária do Islã. A corrente majoritária é o que a gente chama de sunismo. E sunismo vem de sun, que é a palavra árabe para tradição. Então, do 1 bilhão e pouco de muçulmanos no mundo, os xiitas são uma minoria absoluta, assim, muito minoria. Só que eles são maioria no Irã, são uma boa parte do Iraque e uma boa parte do Tajiquistão, talvez? Não. Eu acho que era Uzbequistão. Uzbequistão, isso. Né? Boa, perfeito. Acho que é também. Se dois acham, é porque é. Deve ser. Mas, basicamente, assim, por que o Irã vira xiita, né? A liderança política da época, né, que é um Shah,
que é a palavra persa para líder, né? Safávida, que chamava Ismail I, ele tinha a ambição de construir um país mais coeso para lutar contra os turcos otomanos, que eram sunitas. E isso daí, basicamente, é um jeito dele unificar o país. E claro que não foi feito do dia para a noite, mas sim ao longo de séculos e muita repressão, muita opressão e uma busca violenta ali para unificar o país em torno dessa corrente minoritária do Islã. E até hoje o Irã é um país xiita. Isso é muito importante. Azerbaijão era o outro país. O que a gente tinha falado? Uzbequistão não, Azerbaijão é o outro país xiita. Que fica ali do lado da Armênia. O Bruno tá fazendo um sinalzinho com a mão aqui, ó. Pra Aí, orelha ó, esquerda dele, aí... Isso, logo Só ali. escrevendo aqui pros ouvintes, porque, Bruno, É verdade. nem eu entendi com você fazendo, eu vendo. Na verdade o Irã... Mas vocês estão com o mapa aberto, vocês são ótimos. Isso. Pra oeste, noroeste do Irã, o Azerbaijão, ali em Riba. Enfim. Mas isso daí é porque, pra gente pensar assim, no motivo da Pérsia ter virado xiita, né? E essa Pérsia dos Safávidas, que vai do século XV até o século XVIII, já é um país que, cara, mais ou menos assim, é o mesmo país que chega até o século XX. As coisas não são tão simples, teve muita coisa aí no meio, mas eu quero ressaltar duas coisas pra gente entender o Irã do século XX, tá? Um é a proximidade que eles têm da Rússia, e a outra é da proximidade que eles têm do petróleo e, portanto, do interesse britânico ali na região. E a gente tem que, de novo, uma coisa que a Cecília até já tinha falado, mas ressaltar a posição estratégica que o Irã tem, que ele liga o subcontinente indiano, a Rússia, a Turquia, o Afeganistão, o Iraque e a Península Arábica. Então é uma posição muito estratégica, né? Nessa divisão entre Oriente Médio, Europa e Ásia. Assim. Europa nem tanto, né? A Europa tem a Turquia Médio inteira. é Ásia, né? Tá, mas vocês entenderam. Bem, tá no point, assim, ó. Onde a coisa pega, onde é estratégico, onde é bom ter território no war, ter exército ali é bom. Isso. Muito, muito estratégico. E aí, uma coisa que é interessante é a gente pensar, por exemplo, no mundo pós-Primeira Guerra, né? Assim, metade ali da Primeira Guerra, você teve uma coisa que aconteceu na Rússia, que foi a Revolução Bolchevique. E chegar a essa revolução, chegar no Irã, era um problema, um grande problema, porque é uma região rica, né, com muito petróleo, e uma região estratégica. Então, ao mesmo tempo, assim, na Primeira Guerra, a Pérsia foi invadida pelos turcos, pelos britânicos e pelos russos. Isso deixou o país, muito vulnerável, assim. E, além de tudo, o governo, que era um governo ainda imperial, do Irã, Qajar, que chama, era bastante corrupto, assim, então tinha uma insatisfação popular ali. E, ao mesmo tempo que foi invadido por ingleses e russos, era muito dependente dos ingleses e dos russos. Então, o Irã passa a ser um palco de batalhas, assim, na época da Revolução. O norte do país chega a ser uma república soviética. E os ingleses invadem o país para conter esse avanço revolucionário. Essa tática de contenção funciona. E isso acaba criando, né, essa influência inglesa acaba elevando um líder iraniano muito eficiente na luta, de nome Reza Khan. E esse líder, ele vira um general, ele passa a ser ministro da guerra, ele assume um Irã que estava ali com um governo meio fantoche, assim, dos britânicos, com uma monarquia constitucional, assim, que tinha um primeiro-ministro. E esse líder, ele, com o apoio dos ingleses, vai assumindo os postos de poder e ele conduz uma luta de unificação interna do país. Porque o problema também não era só os soviéticos, mas se tinha muitas tensões internas no Irã, muitos separatismos. Em 1925, ele de fato toma o poder, esse general, e ele se torna o Shah Reza Pahlavi. Por que ele assume o nome Pahlavi?
em homenagem justamente ao nome da língua dos antigos iranianos. Então, para você ver que ali o persa médio, que a gente estava falando, ele tem influência até hoje. Menos até hoje, né? Porque teve uma coisa aí no meio do caminho. Mas esse governo do Shah Khan, do Shah Reza Pahlavi, ele é marcado por um tipo de nacional desenvolvimentismo com foco na modernização do país. Em 1935, inclusive, é quando o país pede para deixar de ser chamado de Pérsia, que é o seu nome dado por estrangeiros, e passa a ser chamado pelo seu nome dado pelo próprio povo, que é assim que nasce a República do Irã. Cabe lembrar também que o Shah Reza Pahlavi era um líder secular, que estava querendo reduzir a influência da religião no Estado e, portanto, se desgastou bastante com esse segmento da sociedade. E aí acontece a Segunda Guerra. No contexto da Segunda Guerra, o regime desse Shah já estava bem desgastado por conta do autoritarismo e de se basear basicamente só nos militares, assim. Então era muita opressão contra os movimentos religiosos. E o país estava naquela posição que muita gente resolveu usar na Segunda Guerra, que é não escolher lado inicialmente, e até ali tentar negociar algumas coisas com a Alemanha nazista. Só que você não faz isso sendo vizinho, tanto da União Soviética quanto da Índia, dominada pelos ingleses, com forte presença inglesa. Então, o que acontece com o Irã é que ele foi invadido tanto pela União Soviética quanto pela Inglaterra, de novo. E apesar dos dois serem aliados, um invade o Irã pensando no outro. Uhum. Então os russos invadem o Irã pensando que se eles não invadirem, os ingleses vão tomar. E os ingleses fazem a mesma coisa. A Polônia teve uma posição parecida. Ela se deu muito mal dela ficar entre a União Soviética e a Alemanha. Mas a gente fala disso no episódio sobre polonês. Ou sobre lituano, ou sobre estoniano. Não, tem um caso específico da Polônia, cara. Nossa, eu já tenho dica cultural pro episódio de polonês. Mas, então, assim, o Irã meio que vira esse campo a ser disputado pelas duas potências. E essa invasão termina ali, né? Na verdade, assim, é tão importante o Irã quanto o campo, que uma das conferências mais importantes do final da Segunda Guerra, que é ali em 43, é a Conferência de Teherã, que é quando junta o Stalin, o Churchill e o Roosevelt para justamente negociar, assim, porque eles já viram em 43, ali já estava meio claro que deu ruim pra caralho, assim, pra Alemanha. Enfim, o Irã era visto como esse campo de disputa mesmo. E aí, quando termina a Segunda Guerra, o Shah Reza Pahlavi, ou Shah Reza Khan, ele abdica o poder. Abdica nada, né? Ele é abdicado do poder e o poder fica com o filho dele, que é o Mohammad Reza Pahlavi. Então por isso que eu tava falando Shah Khan ou Shah Reza Khan, porque os dois chamam Reza Pahlavi. E o Mohammad Reza Pahlavi, ele é o último Shah da Pérsia. E ele entra no imaginário do Ocidente justamente com esse nome, assim. Só que ele fez um péssimo trabalho. Ele era tipo um bon vivant, assim, num país que estava em crise, num país que passava fome. Os governos estrangeiros adoravam ele, porque ele dava... Não, eu vou expor. Eu vou expor ele na internet. Coisa anotada aqui no nosso roteiro, que é... Ninguém gosta dele. Mas ninguém gosta do Shah da Pérsia. O Shah da Pérsia é um merda. E aí, o que ele fazia? Ele tava... O último Shah da Pérsia. Ele... Assim, o país estava em crises constantes, né? Tinha uma grande disputa. Você tem primeiros ministros que estavam lutando por uma soberania nacional. Tinha pessoas mais à esquerda, mais à direita. E esse cara, ele meio que é uma figura inútil, assim, ali em cima, que fica... Mas que não é só inútil, ele era um inútil muito nocivo, assim. Não é que nem a rainha da Inglaterra, que é inútil. Era um inútil, tipo... pior, assim. Não. Esse daí, a gente não fala esse nome. A plateia aqui citou um nome que a gente não vai citar. Mas ele aqui era inútil, tipo, ele nem tinha poder. Porque, na verdade, quem mandava eram os interesses ingleses, assim, e americanos, especialmente. Mas o governo do Shah da Pérsia, do último Shah, dura por muito tempo. Ele fica do final da guerra até os anos 70, até quase os anos 80. E nesse período, mesmo sendo desastroso, assim... Ele é tipo quase um Franco, né?
É. O período que ele fica, e o Franco ficou pra caralho. Enfim. E Continuamos, vai. E termina, assim, é isso, uma região muito estratégica, com petróleo, e esse petróleo é de muito interesse tanto para a Inglaterra quanto posteriormente para os Estados Unidos. E esse é um período o pós-guerra é um período de relativa instabilidade, tem alguns momentos ali de mais estabilidade, mas o que acontece é muita insatisfação com o governo, um governo que no final, nos últimos anos, assim, ele resolve tomar uma pose progressista. Só que é um progressismo que era ocidentalização. A gente tem que entender isso, assim. É claro que tem muitas questões, assim, que, por exemplo, sei lá, hoje você olha para o Irã e você vê que é um Irã... tem questões absurdas dos direitos das mulheres, por exemplo. E a população, na época, tinha questões com direitos... Tinha uma visão sobre os direitos das mulheres. E o Shah meio que tenta impor a visão ocidentalizada. Então ele tenta criar esses espaços, só que é de um jeito super forçado, assim. Entende? Isso gera muito descontentamento. E aí acontece um processo revolucionário no Irã. Esse processo revolucionário é muito bom, até como que ele está bem representado no Persépolis, que vai ser minha dica cultural. Mas que a ideia é que você tem um processo revolucionário porque realmente ninguém gostava do Shah. Então você tinha a esquerda, a extrema esquerda, indo para o protesto, do mesmo jeito que você tinha a extrema direita. Uma extrema direita fundamentalista religiosa, xiita. Ele é tipo Temer. Tipo Temer. Ninguém gosta dele. Isso, ninguém gosta. Exato. É bem isso, assim. Mas pior, muito pior. Com 30 anos de governo dele. Então... A Revolução Iraniana é óbvio que é um negócio muito complexo, assim, mas, cara, você tem milhões de pessoas na rua e culmina com a derrubada do Shah. Só que quem vence essa revolução não é nenhum setor progressista. Bem pelo contrário, o que acontece é o nascimento da República Islâmica do Irã, que é sob o comando de ayatollahs, que são líderes religiosos. E o Irã é, até hoje, uma teocracia. Eu não vou me aprofundar muito sobre o funcionamento interno do Irã, para terminar justamente essa parte histórica que já está imensa. Mas, assim, o Irã é um lugar pouco democrático, opressor e autoritário. Isso daí acho que ninguém discorda. Só que a gente tem que ir um pouco além do óbvio, assim, entender que, tipo, ao mesmo tempo, o Irã é um país com essa cultura milenar, que tem fronteiras culturais, religiosas e idiomáticas estabelecidas antes da modernidade. É também um país muito vivo, né, por debaixo dessa imagem autocrática dos ayatollahs. Um país que está lá, que tem um monte de protesto hoje, tem um monte de produção cultural. E além disso, se você comparar o Irã com a Arábia Saudita, assim, o Irã é um país muito mais aberto que a Arábia Saudita. Não dá nem para comparar, assim. Eu não quero... Não dá, assim. A Arábia Saudita é um quintal de uma família, assim. O Irã é um país. Enfim... mas é importante a gente ver essas nuances e eu queria terminar mesmo com essa nota de que tipo, é importante entender um pouco desses processos históricos e não sair vomitando assim só preconceito, islamofobia e esse tipo de coisa. Agora a gente vai ouvir, eu peguei um vídeo aqui, que é de um portal que chama Wikitongues, que eles basicamente pegam línguas do mundo e botam pessoas para falar nelas, assim, nativos, e gravam. E no caso a gente vai ouvir um moço chamado Daniel falando Farsi. سلام به همگی، اسم من دانیال هست. من تو ایران به دنیا آمدم. زبانی که صحبت میکنم فارسی هست. و تا کمی در مورد تاریخ 7000 ساله ایران به شما بگم. پادشاهان زیادی ایران داشته، از جمله داریوش، کوروش که اولین منشور حقوق بشر رو در جهان نوشت. زبان‌ها و دین‌های مختلفی توی ایران هست. مثلا از نظر دینی میتونم بگم که زرتشتیت، یهودیت، مسیحیت، اسلام، بهایی و غیره. و شاعرای مختلفی ما توی ایران داشتیم مثل سهراب سپهری، رومی، سعدی، حافظ، مولوی
و ایران در همسایگی افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ترکیه، ارمنستان هست و از شمال به دریای خزر، از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس وصل هست. و اگه شما هر شاخه از زبان ایندو یوروپیان رو بشناسین، فارسی یاد گرفتن و صحبت کردن برای شما آسان‌تر خواهد بود. O Bruno teve uma síncope depois disso, ele tá caído. E a gente jurou que ia fazer episódios não longos, só que tá tudo longo e beleza. Agora vamos ver coisas específicas sobre a língua Farsi. Sobre a língua persa, específico sobre o Farsi, né? Isso. Vamos falar então, a primeira coisa que eu acho muito legal de falar sobre o Farsi. Ou você quer falar ela? Ah, eu posso falar? Pode falar. O Farsi é uma língua que é do tronco indo-europeu. No caso, ele é do grupo indo-ariano, né, dentro do tronco indo-europeu. Sabe o que isso significa? Por mais que a gente fique confundindo, achando que no Irã fala árabe, por mais que eles usem o alfabeto árabe, o Farsi está muito mais perto do português do que do próprio árabe. E era isso que eu queria falar. É muito louco quando a gente pensa que, por exemplo, o persa, o Farsi, é mais próximo do português do que o basco, sei lá. É que o basco, ele meio dá perto de ninguém, né? Então. Mas é muito louco pensar nisso, né? Ou mesmo que o árabe, né? Apesar do contato histórico dessas línguas, elas são muito mais distantes, assim. Então, vamos lá. Bom, o indo-europeu, a história do indo-europeu, acho que a gente vai deixar pra contar no episódio sobre sânscrito ou índia, assim, que eu acho que é uma história muito legal. Eu acho, assim, na verdade, tava ouvindo episódios antigos, eu acho que a gente vai falando do indo-europeu de forma polvilhada, cara. Cada vez a gente, às vezes, cita, né? Sei lá, daqui 3 temporadas de Babel, a gente vai ter falado sobre o indo-europeu já. Pode ser também. Vai ser a história mais lentamente contada. Nossa. Pareceu o Projeto Humanos. No... Mas... Quem matou o menino indo-europeu? Mas a ideia é... Enfim, não vamos falar muito sobre como que funciona, como que foi descoberto, né? Enfim, como que foi teorizado o indo-europeu. Mas a ideia é que você tem uma parte do indo-europeu que está muito mais para o Oriente, né? Que é justamente essa parte indo. E o iraniano, quer dizer, o persa, ele está no grupo. Você tem o tronco indo-europeu, aí você tem o grupo indo-iraniano, e você tem a família indo-ariana. Só pensa em árvores. Pensa aquele tronco principal de uma árvore, aí você sai um galho de lá, e aí desse galho sai um mais fininho, assim. Isso. E aí quando a gente chega no iraniano, você tem, enfim, a língua falada naquela região, ela tem relação com, sei lá, o inglês e essas línguas. Você tem um grande contínuo aí geográfico que estão distribuídas todas essas línguas. Então vamos falar do sistema de escrita do persa, que eu gosto de falar de sistema de escrita. Não sei se vocês já repararam. O que eu acho mais da hora, assim, dos dias de hoje é que você tem essas três dialetos do persa, né? O Farsi, o Dari e o Tajik. E o Farsi e o Dari, que é do Irã e Afeganistão, você tem o alfabeto árabe. Só que o Tajik, por ter sido uma república socialista soviética, ele é basicamente a mesma língua, só que escrita com o alfabeto cirílico. E também tem modificações. Então, na verdade, tanto o alfabeto árabe quanto o alfabeto cirílico não são necessariamente feitos para o persa, certo? Então você tem que fazer adaptações. O grande clássico, assim, é o Farsi tem o P. Criaram uma letra P para você conseguir representar esse som que não existe no árabe, por exemplo. Mas a mesma coisa acontece no alfabeto cirílico pro Tajik. Aí, uma outra questão que eu acho legal a gente já começar a pensar também, antes da gente falar do episódio de árabe, é que o tipo de representação que o persa faz não é uma representação alfabética. Isso devia ser surpreendente pra gente. Mas lembra que a gente já falou um pouco sobre alfabeto, quando a gente foi falar do chinês... Do mandarim. Porque a gente opôs uma língua logográfica com uma língua fonográfica. E aí, as línguas fonográficas têm suas próprias divisões. Você tem línguas que têm um símbolo para cada sílaba, você tem línguas que têm um símbolo para cada
som. No caso, o árabe é um alfabeto que cai no meio de campo ali. O árabe, por exemplo, quando está representando o farsi, ou o árabe mesmo, ele cai no meio de campo entre um silabário e um método alfabético, que é o que a gente chama de abúgida. O que isso significa? Na verdade, é basicamente assim. Quando você vai escrever uma coisa em farsi, você não representa as vogais, se elas são curtas. Ah, é isso? É isso. Isso, hebraico. Hebraico. Isso, então, hebraico, árabe e o próprio farsi, eles usam essa representação chamada de semi-alfabética ou abúgida. O que é? A ideia, então, é que, por exemplo, no farsi você tem 3 vogais, que é A, E e U. E essas 3 vogais, você tem 2 formas delas. Tem a forma longa e a forma curta. Por exemplo, latim também tem diferença entre vogal longa e vogal curta. O romeno, a gente já viu que tem vogal longa e vogal curta. Acho. Desculpa, ovelha. Rodrigo, vem aqui. Mas então, o farsi tem essa diferença. Então, você falar I e I são coisas diferentes. Quando é uma vogal curta, ela não está escrita. E uma palavra pode ter só vogais curtas, certo? Tipo, farsi, acho que só são 2 vogais curtas. Digamos que eles representam uma coisa que fosse P e T. E aí, se tiver vogal, pode ser pata. Se não tiver, pode ser pata. Algo assim. Contrário, na verdade. Isso, mas tipo... Isso. Você só representaria se fosse pata. Que aí são vogais longas, aí você representaria P, A, T, A. Se é curto, só representaria P, T. E as pessoas que leem sabem qual que é a palavra pelo contexto. Então, isso é muito interessante. E assim, é muito difícil você aprender uma língua que é assim, porque a gente não está acostumado, né? Mas eu até recomendo, tenta um dia, escreve um texto e tira todas as vogais. E tenta ver o quanto que você consegue reconhecer das palavras. Na verdade, não é tão impossível assim. É difícil, mas não é tão impossível assim. Então, se você tem um treino específico, você consegue ler tranquilamente. Mas é muito louco, porque a gente não está acostumado. A gente representa de maneira alfabética. Todo som tem que ter um símbolozinho ali. Às vezes mais de um símbolo até. Que é o caso, sei lá, do CH. Você tem 2 símbolos para representar um som. Então acho que hoje, assim, vamos ficar com isso dos abúgidas. Mas para a gente tentar pensar mesmo que existem representações que não necessariamente levam em conta todos os sons na hora de escrever, assim. E que o farsi, assim como o árabe, assim como o hebraico, é uma dessas línguas. Enfim, acabou a minha parte do sistema de escrita, mas eu quero trazer uma última curiosidade, porque aí leva em conta tanto o afegão, quanto o tajik, quanto o persa. Oi? Dari, né? Não é afegão, desculpa. Então, o persa iraniano, ele tem muito mais empréstimos do francês. E, assim, hoje, né? Isso é uma coisa recente. Já o persa afegão tem muito empréstimos do inglês. E o persa do Tajiquistão, muito mais empréstimos do russo. Então faz bastante sentido quando a gente pensa nessas esferas de influência, assim, que até, enfim, estão justificadas na história. Mas é muito curioso. E toda a língua, né, toda a língua persa tem influência do árabe. Então tem muito empréstimos do árabe. E por falar em empréstimo, tem muitas palavras que nós usamos aqui, que a gente usa em português, que são de origem persa e a gente nem sabe. A palavra pêssego, por exemplo, é uma corruptela da própria palavra persa. Outras palavras também, como pistache, espinafre, e tem uma que eu acho que é até mais legal dos termos, que é checkmate. Na verdade, vem de charmat e é uma expressão persa para o rei está morto. O próprio jogo, né, do xadrez é uma coisa persa. E aí acho que só um comentário final, que não é exatamente só sobre persa, mas pensando assim em todos esses países que terminam com o sufixo stan. O stan, a gente é uma informação que a gente vê bastante por aí, significa algo como terra de. Então, Uzbequistão é a terra dos uzbeques, Cazaquistão é a terra dos cazaques, e por aí vai. E esses países, quando a gente passa para a língua portuguesa, a gente faz com o final ão, na verdade, né? Uzbequistão, Cazaquistão. Mas Irã varia no mundo lusófono, né? Então tem países de língua portuguesa
que usam Irão, enquanto no Brasil a gente usa Irã. E tem gente que fica se questionando, né, por que fala Irão? E aí, gente, deixa a galera ser feliz, sabe? Tudo bem, pode confundir com o verbo ir no futuro, mas tanto faz. O lusófono que fale Irão, ele só tá aplicando um padrão. A gente no Brasil que resolveu falar Irã. Assim como a gente fala, sei lá, Amsterdã e não Amsterdão. Mas se você estiver discordando de alguém de português de Portugal, você tá certo. E eles estão errados. Safoda. Safoda eles. E é por isso que eu estou falando do mundo lusófono, porque português é uma coisa de Portugal e Brasil só, né? درد من درد تو یک درد بی درمان نیست قصه و زمزمش چونین آسان نیست همچو یک داروی تلخ لحظه راحت و تسکین یابی صدای من صدای تو صدای افغانستان میرویم به سمت سرنوشت میرویم به سمت Agora eu quero aprender a falar farsi. E aí, como que a gente faz? Eu encontrei uma coisinha ou outra por aqui. Aí, o que eu encontrei não foi coisa... Eu não encontrei um curso que você frequenta presencialmente, mas que talvez nesse momento, inclusive, seja providencial, né? Poder estudar online. Lembrando que... Sabendo que presencial e online são categorias diferentes e uma não substitui a outra. Mas, por exemplo, encontrei 2 episódios no Lang Focus. Acho que a gente já citou várias vezes aqui, porque tem várias línguas bacanas lá. Não existe língua que não seja bacana. Eu só quero dizer que o canal é bacana. Então, eles têm lá esses 2 episódios. Descobri uma página, um canal no YouTube chamado Rota Poliglota, que tem um episódio chamado Irã em Língua Persa. E aí tem história, aí tem cultura, e é bem legal. Encontrei também um site chamado PersianPod 101. É um site que você faz um login gratuitamente e lá você aprende fazendo atividades, assim. Eu dei uma fuçada e achei bem interessante também, bem gostosinho. E foi um apanhado aí de dicas de como aprender, como entrar em contato com a língua persa, língua farsi. É isso aí. Vamos para as dicas culturais, então? Vamos para o mais divertido. Começa, Bruno. Vou começar com quadrinhos, que eu até citei aí durante o episódio, mas na verdade tem até um filme, mas os quadrinhos da Mariane Satrapi. Ela tem 3 quadrinhos que já estão publicados em português, que é Persépolis, que é o meu favorito, que é um que é sobre vai misturando, né, tanto uma coisa autobiográfica assim, quanto falando sobre o período da Revolução Iraniana. Tem outro que chama Frango com Ameixas e um outro que chama Bordados, todos eles são muito bons, assim, muito sensíveis, ao mesmo tempo que não fogem de uma discussão política super importante e interessante. E o Persepolis virou filme até, e acho que até concorreu a um Oscar, uma produção... Cara, e quando eu fui ver o Persepolis, eu fui ao cinema, e aí eu pensei, é desenho, eu vou levar as crianças. Eu levei filha de amigo, não sei quem, fui levando. Umas crianças de 8 anos de idade, aí a hora que começou o filme, talvez não seja pra criança, mas no fim das contas, quem não dormiu chorou. É uma boa definição, bom programão aí pra levar sua criança. Isso. Leva seu sobrinho, vai ser ótimo. Aí eu chamo a atenção, assim, até tem uma coisa, né, que as pessoas falam muito de cinema iraniano como uma coisa, tipo, muito cult, que você tem que ver se você é cult e tal, e que é chato, né? Mas, assim, acho que tem 2 recomendações que são bem recentes, mas que ganharam o Oscar de filme estrangeiro. Na verdade, são 2 diretores, né? O Abbas Kiarostami e o Asghar Farhadi. O Asghar Farhadi ganhou 2 Oscars de filme estrangeiro, inclusive. Mas que ganhou o Asghar Farhadi, que ganhou inclusive 2 Oscars de filme estrangeiro. E são filmes assim que
tipo, tá uma linguagem de cinema super atual, tal, não tem essa coisa de... É uma coisa, às vezes a gente fica com a cabeça tão formatada, o nosso olhar é tão formatado a seguir um padrão, um tipo de roteiro, ou histórias com efeitos muito escalafobéticos, histórias em que tudo acontece muita coisa ao mesmo tempo, que qualquer coisa que não seja essa overdose de informação pode parecer chato. Só que a gente precisa, tipo, é muito legal a gente abrir para ver, para entrar em contato com outros formatos, ainda que nossa formação tenha nos moldado muito, para a gente entrar em contato com outras formas de contar histórias, de debater coisas e sair dessa hegemonia de um formato, né? Total, até pensando no diretor do Parasita, né? No que ele fez um discurso, ele é sul-coreano, fez um discurso ao ganhar o Oscar, falando que, tipo, pô, se vocês derem 2 passos pro lado e pararem de ver só filmes em inglês, assim, vocês vão ver tanta coisa boa. Nossa, eu abracei ele na hora que ele falou isso, virtualmente, claro. Perfeito. Mas e aí, que mais? Acho que da minha parte... Tem uma indicação que eu queria dar, que não é para aprender coisas sobre a língua ou grande coisa da história, mas para entender a posição importante do Irã na região que ele está. Que o nome do livro é Guerras Híbridas, é do Andrew Koríbico, foi publicado pela editora Expressão Popular, e ele relata, ele faz uma análise de como são. Essas guerras híbridas, elas são uma combinação de revoluções coloridas com guerras assimétricas, de vias indiretas, né? E estou aqui confirmando com o Bruno porque a gente fez um grupo, a gente estudou esse livro junto. E ali ele vai mostrando como uma estratégia de abalar um governo local sem atacar aquele país. Você provoca, você dá impulso para que uma população se volte contra esse governo e pareça que esteja ocorrendo uma revolução, uma movimentação popular e espontânea. Assim, você enfraquece o governo local sem dar um tiro ali dentro. Ele conta, na verdade, como os Estados Unidos faz isso, né? De como ele faz isso, ele para atingir a Rússia e o Irã, ele provoca essas revoluções coloridas na Ucrânia para abalar a Rússia e na Síria. Enfim, você dá uma espécie de munição de informações, de instigações para que a população vá às ruas atrás de coisas muito abstratas, como a democracia, o fim da corrupção, sem nem saber o que é a corrupção, e coisas assim. Qualquer semelhança com o Brasil ou com algum mês de junho, parei por aqui. Mas é legal que ele mostra como isso acontece no Irã, que ficou conhecida como a Revolução Verde, e a posição geográfica do Irã é fundamental nesse momento. Isso, e acho que aí cabe 2 recomendações, assim, em específico agora, para a situação que trouxe o Irã para o assunto no começo do ano, que foi o assassinato do Qasem Soleimani. Uma é do próprio Andrew Koríbico, que ele tem um think tank, né, que chama One World, e ele lá fez um artigo sobre o assassinato pensando nessa perspectiva das guerras híbridas. E o outro aí é um perfil da New Yorker, que eles escreveram em 2013, tá lá em inglês, do Soleimani. E aí, cara, esse perfil, tipo, tá muito bem escrito, assim, uma narrativa muito foda de ler, porque você se apaixona um pouco pelo personagem mesmo, assim. Porque aí, cara, você vê, porra, o cara era um líder, assim, um estrategista fudido, tal, mostra tudo que ele vai fazendo, como ele construiu, como ele transformou o Irã numa potência regional, enfim. É muito interessante. Além disso, eu recomendo também um podcast, né, o podcast que o Vira Casacas gravou no começo do ano, com o Tanguy Bagdadi, sobre o Irã. Ali é muito bom, assim, muito bom mesmo. A qualidade das análises e meio que fica claro várias coisas assim que a gente estava falando. Isso daí é um pouco para falar sobre Irã atualmente, assim.
Bem, então vamos encaminhando, né, para o final, porque esse episódio ficou bem maior do que a gente planejou. Só queria só finalizar com um nome muito conhecido, numa indicação cultural, que é As Mil e Uma Noites. O livro, na verdade, a obra é persa, não é árabe. Inclusive, Scheherazade é um nome persa. E é um exemplo muito conhecido de como as pessoas colocam tudo como uma coisa só por conta da fusão religiosa ali no país. E uma música para finalizar, não? Isso aí, música para finalizar. Inclusive, essa música a gente escolheu porque tem uma mulher cantando. É uma mulher de front girl. E lá no Irã existe uma série de restrições para mulheres cantando. É um grupo chamado Endo e a música é Hamin Lazé. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tava com saudade. Tchau, tchau, pessoal. دستی به دست دوست و دست دیگرت دشمن که با چرخ فلک با هم به چرخیم و رهاشیم از غم و کینه به جای قصه دیروز خوردن نقشه فردا کشیدم بمان با من در این لحظه غم دیروز و فردا را به دست باد بسپارم بمان با من در این لحظه همین لحظه همین لحظه به رقص و پای کوبی کن بیا با من در این لحظه همین لحظه به رقص و پای کوبی کن همین لحظه به رقص و پای کوبی کن بیا با من در این لحظه همین لحظه به رقص و پای